Você é um vira-lata caramelo? Eu sou um vira-lata caramelo. Eu já vi você se apresentando assim, mas o que você quer dizer com isso? Elabore. Eu acho que o vira-lata caramelo, ele tem uma coisa de estar à vontade em ambientes que não foi feito pra ele. Você vê um vira-lata caramelo, você vê ele num lugar muito chique, você vê ele entrando, se deixar a porta aberta, ele entra num restaurante chique, se deixar a porta aberta, ele entra aqui no seu estúdio, na Globo, e ele tem uma paz de espírito de estar à vontade. Porque ele se sabe vira-lata caramelo, então ele fica à vontade em ambientes que não são exatamente pra ele. Mas nem todos vira-latas, nem todos vira-latas, é. Aí se você não sabe, eu... Nem todos cachorros Meu ensino vira-lata. fundamental foi no Tocantins, calma aí. Nem todos têm o poder de sedução que você tem. Quer dizer, o cara entrar num ambiente em que ele não é convidado, isso é fácil. Ficar lá dentro, você paga pra isso? Pago pra isso é que é a coisa, hein? Aí é você. Bem pago pra isso? Bem pago pra que isso. Que isso? Vem cá, vem pra Globo pra detonar a gente aqui dentro da Globo. Vai ele. Fala absurdos, todo mundo... Cara de pau, hein? Eu fui tendo sorte, eu acho. Eu acho que eu cheguei no momento certo, na hora certa. Eu acho que eu acho que talento é importante, tudo é importante, mas eu acho que sorte também é importante, sabia? Eu acho que eu dei uma sorte de estar na Globo, nesse momento da Globo, com esse olhar pro Brasil. A gente dá chances à sorte. É, né? claro. Porque às vezes a sorte tá na cara do sujeito e o sujeito não vê. Não, eu tive sorte também, e eu não sou bobo também, mas eu acho que a sorte é um fator aí muito fundamental nessa história toda. Toda vez que eu tô sem caminho, eu volto pra minha base. Toda vez que eu não sei exatamente pra onde que eu vou ou o que que eu vou fazer, eu volto pra minha base. E a minha base é o meu quarto de adolescente, criando coisas, assim. O meu quarto de adolescente, que não precisa do quarto, precisa do meu irmão, o Neto, do meu lado, que a gente cresceu a vida toda, um do lado do outro. Eu falo, Neto, pensei numa coisa, o que você acha? Isso, então, o meu quarto de adolescente é a minha base. Então, eu volto pra minha base para que ela me diga o que eu vou fazer. Não exatamente em relação à Globo, mas pra vida, assim. E aí eu tinha uma dívida com meu pai, que é o seguinte, eu fiz durante muito tempo um quadro que se chamava Emergente como Agente, e que depois veio pra Globo e se transformou no Isso é Muito Minha Vida. Porque todo pobre faz isso quando o assunto é televisão. Todo pobre fala com a televisão. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Parabéns, viu? Estreia muito boa. Todo pobre organiza seus horários pela programação da TV. Acabando esse Vale a Pena Ver de novo, eu vou arrumar essa casa. E meu pai assistia todos, amava, e ele sempre falava, parece que você só tem mãe. Porque o assunto ali era muito um assunto familiar. E aí eu entrei numa que é assim, bom, tá bom, é um quadro que eu falo sobre família e meu pai aparece pouco. E eu comecei a pensar, tá, mas onde estava meu pai nessa história? E aí eu lembrei, meu pai estava com o Pablo. Vivendo altas aventuras. E a partir disso a gente começou a contar as histórias. E aí eu travei esse diálogos, assim, quase que como no livro 1001 Noites, com o público. E aí a gente foi... E o próprio público, eu sei que já falava, isso dá audiovisual, isso dá uma série e tal. Foi um diálogo ali na rede social que eu contava uma história. Aí o público perguntava, e como que é a relação de Conceição com o seu Justino? Aí eu contava uma história para explicar aquilo. E fiquei brincando de fazer novela. Maravilhoso. E o Luiz, né, seu pai? Luizão? Isso, meu pai. É Luizão mesmo Luizão. ou é Luizão só na série? Luizão mesmo. na vida real Os amigos também. chamam de Luizão ou Que Luiz. reclamou que não aparecia agora, hein? Tem uma Vingança! Apareceu. E aí, Pablo? Por que você não tá chorando de emoção? Tem que chorar de emoção? Tá chorando de emoção. E você narra com voz e presença também no vídeo? Quando a gente foi transformar esses tweets, né, essa literatura em audiovisual, a gente se deu conta de que a gente não poderia perder a maior força dessas histórias, que eram a contação dessa história, o fio narrativo, a interrupção. Peraí, deixa eu te contar. Isso aqui você precisa, pra você entender, você tem que voltar lá atrás. Exatamente. E também porque eu tinha medo de me repetir, porque essa é uma linguagem que eu usava muito no Isso é Muito Minha Vida e no Emergente como Agente. E aí fui pro meu irmão, falei, Neto, mas aí o povo vai falar que eu tô me repetindo, que eu faço sempre a mesma coisa.
coisa. Aí o Neto falou uma coisa ótima, que ele falou assim, repetição de artista se chama estética. Estilo, estética, é isso mesmo. E aí eu me fiquei tranquilo com isso e aí falei, cara, é isso que eu quero criar. Eu quero criar um estilo, uma estética, uma maneira minha de fazer as coisas. Vou mostrar agora uma história inventada. Ele disse que é tudo real. Não. Cara, Olha, algumas coisas. Primeiro, assim, explicar por que a cena foi inventada. Seu pai alguma vez pediu desculpas para sua mãe? meu pai nunca pediu desculpa pra minha mãe. De nada que ele fez. Não. E ele aprontou algumas. Ele nunca foi um homem de pedir desculpas. Quando eu fui escrever essa cena, eu falei assim, meu pai nunca pediu desculpa pra minha mãe, porque os caminhos que ele andou na vida não permitiram que ele encontrasse essas palavras. Eu que sou filho dele, que andei por caminhos melhores, eu posso colocar essas palavras na boca dele. Pedir desculpa é uma coisa que você é ensinado, né? E aí eu falei, cara, eu posso colocar isso na boca do meu pai nesse Qual momento. é o problema? Muita gente que não sabe pedir desculpas porque não sabe se perdoar. Se não sabe se desculpar, não consegue desculpar o outro. O problema é que sempre a gente tem que se perdoar primeiro para conseguir perdoar alguém. É verdade. Naquele momento auge da divisão do Brasil, as famílias todas brigadas, um tio que não falava com meu pai que não falava, todas as famílias rachadas, e os dois lados com um sentimento muito profundo de que o Brasil não valia a pena. Um lado falando que era horrível por um motivo, o outro falando que era horrível por outros, e a gente ficou deprimido. E aí eu liguei para Dani Ocampo, que é minha parceira de criação nesse programa, e eu falei, a gente precisa fazer um programa que mostre para nós primeiro que o Brasil vale a pena. Eu acho que só a criação e a alimentação de uma autoestima nacional vai nos salvar dos buracos que a gente tem pela frente. Eu quero muito assim que a gente chegue num tempo em que seja muito brega, muito feio não gostar do Brasil, sabe? Eu quero muito contribuir para que a gente tenha uma juventude, uma galera da minha idade, uma galera mais nova, que ache o São João de Campina Grande, Caruaru, mais importante do que o Parque Americano. Que ache que o Boi Bumbá é mais legal do que a história do Leão. Que ache que, sabe, que realmente seja empoderado da sua própria cultura e que dê valor para ela, porque assim ela também empodera, o valoriza e ele é uma pessoa mais colocada no mundo e não um vira-lata qualquer.